Entrevista está no ar. Muito bem, nosso relógio entrevista no ar nesta quarta-feira, dia 25 de junho de 2025. Olha aqui, gente, nesta quarta-feira, 25 de junho, é dia do cotonete. Olha aí, ó. E o principal mote desta data é abordar, melhor dizendo, os cuidados com a higiene pessoal dos ouvidos, né? Sendo assim, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a otorrinolaringologista doutora Maria Dantas Godoy. Vamos cumprimentá-la? Vamos lá então. Doutora Maria Dantas, obrigado por atender a nossa produção. Muito bom dia. Olá, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Relógio. Um prazer estarmos aqui juntos para a gente conversar sobre esses temas tão importantes. Obrigada, Rádio Relógio, pelo convite. É uma grande alegria estar aqui. Ah, que isso. Nós é que agradecemos, né? Nós é que ficamos felizes pelo seu tempo. A senhora disponibilizar o seu tempo aí para nos atender e atender os nossos ouvintes. Doutora, para começar aqui, muitos médicos são contra o uso de cotonete, alegando o uso incorreto. Então, eu quero saber da senhora, por quê? E qual a forma correta de usar o cotonete para fazer a higiene nos nossos ouvidos e orelhas? Por favor, doutora, nos oriente aí. Isso mesmo, nós não somos a favor do uso de cotonete. Ele foi feito, na verdade, para a gente usar nessa parte externa do ouvido. Externa. Essa curvinha, sabe? Que a gente chama o pavilhão auricular. Então, ele foi feito para usar nessa curvinha externa do ouvido. Sim. Não é para colocar no conduto auditivo, que é esse buraquinho que vai para dentro do ouvido, por onde a gente escuta, né? Que a gente ouve propriamente dito. Mas não é para colocar dentro. Ele foi feito para usar do ladinho de fora. Do lado de fora. Então, por isso que a gente tem receio de orientar o paciente a usar, porque invariavelmente o paciente quer colocar dentro do conduto, dentro do buraquinho e pode machucar. Isso. Então, por isso que a gente é receoso com o uso do cotonete, é muito receoso. Então, a gente brinca que o ouvido, ele é autolimpante. Ele mesmo produz a cera e ele mesmo coloca essa cerinha de dentro para fora do ouvido. Isso. Então, ela vai sair naturalmente. Então, quando tiver do ladinho de fora, que você estiver visualizando a cera do lado de fora do seu ouvido, normalmente é logo depois do banho, não precisa colocar água dentro do ouvido, nada disso. Olha o perigo. É só porque está mais úmido, é mais fácil às vezes da gente visualizar. Verdade. Então você pode limpar com o seu próprio dedinho, com o dedinho mínimo, cuidado para a unha não estar grandinha para não machucar. Isso. Com uma fraldinha, um paninho delicado, uma pontinha de uma toalha, um guardanapinho bem delicadinho, mas o bom mesmo é não usar nada dentro do ouvido. Essa é a ideia. E se estiver juntando muita cera, aí é bom realmente passar em consulta com um otorrinolaringologista para a gente fazer o exame e ver se tem excesso de cera. Se tiver excesso de cera, a gente tira. Mas se não, a cera é uma proteção. Então, ela é nossa aliada, ela não é contra a gente. Muitas pessoas entendem de uma forma, né, errada, né? A cera, na verdade, está protegendo os nossos ouvidos, a nossa audição, né? Doutora, e o que o uso incorreto do cotonete pode causar aos nossos ouvidos? Doutora Maria Dantas, por gentileza, na auxilia aí. Esse uso incorreto do cotonete nos ouvidos, o que é que ele pode causar? Ele pode tirar demais a cera, então o ouvido fica limpo demais. O que é que acontece? A cera é uma proteção natural do ouvido, é por isso que ele produz a cerinha. Isso. Então, se a gente tira demais a cera, qualquer coisa pode infeccionar, qualquer coisa pode gerar uma otite externa, que é uma inflamação, uma infecção dentro do ouvido. Qualquer coisa a gente pode ficar com o ouvido muito sensível, pode dar coceira. Então, o ideal é a gente não usar o cotonete para não tirar o excesso de cera. Outra coisa que pode acontecer é ele empurrar a cerinha mais para dentro e formar o que a gente chama de rolha de cera, porque a gente está empurrando aquela cerinha lá para o fundo do ouvido. Pode ser prejudicial, essa rolha de cera dá a sensação do ouvido tampado, pode dar a sensação da gente não estar ouvindo muito bem, pode inclusive fazer com que a gente escute algum zumbido, alguma plenitude, um ouvido tampado. Então, faz essa rolha de cera. E o terceiro ponto que o cotonete pode fazer, que é o pior deles, né? No caso, ele pode machucar.
Então pode fazer um trauma. O próprio cotonete pode dar uma infecção no ouvido por conta desse machucado, desse trauma. Olha aí. Tanto na parte externa do ouvido como na própria membrana timpânica, que é a membrana do tímpano, lá para dentro do ouvido. Então, o ideal é a gente não usar cotonete dentro do ouvidinho, justamente para prevenir esses tipos de lesão, esses tipos de situações. Combinado? Perfeito, doutora. Ótimo esclarecimento aqui para os nossos ouvintes. Agora, para falar em ouvinte, o nosso ouvinte Rodrigo, aqui da Vila da Penha, abraço carinhoso aí a todos da Vila da Penha acompanhando a nossa programação. O nosso ouvinte Rodrigo da Vila da Penha, doutora, diz que sempre que ele vai para a praia ou piscina, ele fica com o ouvido entupido e depois saem, nas palavras dele, blocos de cera quando ele limpa. E ele gostaria de saber por que isso acontece, hein, doutora Maria Dantas? Por que isso acontece? Olá, Rodrigo. Obrigada pela sua pergunta. Então, isso é muito frequente de acontecer. Principalmente se a gente tem duas situações. Pode ter uma cerinha, um acúmulo de cera no ouvido. E na hora que você vai para a piscina, na hora que você mergulha, a água tem pressão para entrar e depois ela não tem pressão para sair. Olha. Então, você fica com essa água acumulada lá dentro e depois saem esses blocos de cera. Então, é por conta disso. Então, o ideal, Rodrigo, é como você vai, né, para a praia, para a piscina, é passar por uma avaliação com o médico, com o otorrinolaringologista, porque realmente, se tiver excesso de cera, aí pode ser que a gente precise tirar o excesso de cera. Se tiver bem pouquinha cera, uma quantidade pequena de cera, mas na parte lateral do ouvido, que não atrapalhe, então o ideal é a gente deixar lá para ela ser uma proteção. Mas se tiver excesso que ela tampone seu ouvidinho, então aí realmente vale a pena a gente tirar, principalmente antes dessas situações, para não gerar esse desconforto. Já tive paciente me ligar de vários locais do Brasil e do exterior com essa situação. Então eu sempre oriento meus pacientes, a quem me pergunta, a passar por uma avaliação, de preferência antes da viagem, dessa situação de banho de imersão, que a gente chama, né? Que a gente mergulha a cabeça dentro da água. É todo cuidado, né? E sobre a cera aí em ficar ainda no ouvido, é para lubrificação do ouvido, né? Não pode tirar tudo, né? Doutora, ainda falando de água no ouvido, eu já ouvi falar de gente que coloca álcool para desobstruir o ouvido. Isso é saudável, doutora Maria Dantas? É saudável isso ou não? É saudável sim ou não? E pode prejudicar o álcool no ouvido? Responde aí para quem está nos perguntando, por gentileza. Pois é, isso de colocar álcool dentro do ouvido é o seguinte, só funciona em uma situação. Quando a gente mergulhou ou fez alguma coisa que entrou água no ouvidinho, ela não está saindo e eu não tenho esse excesso de cera. Às vezes essa parte externa do ouvido, que a gente chama conduto auditivo, ela pode ser um pouco tortuosa, pode ter umas curvinhas. E em determinadas pessoas ela pode acumular um pouquinho de água. Então o que a gente sugere é o seguinte, antes de colocar o álcool, vira a cabecinha para baixo, essa orelha para baixo, traciona um pouquinho essa partezinha da orelha, tudo com delicadeza, né, para não machucar e não doer. Isso, todo Mas cuidado. traciona um pouquinho, porque às vezes esse próprio movimento de você puxar um pouquinho a sua orelhinha com a gravidade, essa água pode sair. Uma vez ou outra, você colocar o álcool, ele vai se dissolver com essa água e vai fazer com que essa água evapore, tudo bem. Mas se a gente usar demais, eu posso ressecar. Quando a gente usa muito álcool gel na mão, a nossa mão não resseca. Acontece a mesma coisa dentro do ouvido. É verdade. Então, essa pele do conduto auditivo, ela fica muito ressecada, pode machucar, pode dar desconforto, pode gerar coceira, pode gerar até infecção. Então, o ideal é a gente não ficar usando muito. Tem pessoas que acontece isso muito frequentemente. É verdade. Então, claro, sempre a critério médico precisa de uma avaliação, mas em linhas gerais, algumas pessoas precisam usar aqueles protetores auriculares quando forem realizar esses banhos de imersão. Bom, né? Para proteger e não deixar a água entrar. Então, é uma possibilidade. Se você não tiver acúmulo de cera, então você tem que passar para o médico para a gente conseguir identificar isso e usar raramente. Não pode ser a sua regra, não pode ser a sua rotina. Combinado?
Combinado, doutora. Bom, para fechar, a doutora Maria Dantas está nos atendendo tão bem, né? Hoje aqui, respondendo sobre o uso do cotonete nos ouvidos. Para fechar, doutora, além do cotonete e de outras maneiras, as pessoas podem fazer a higienização dos ouvidos e orelhas como? A senhora pode responder, por gentileza, para fechar? Isso mesmo. Então, o cotonete só do lado de fora do ouvido. Dentro do ouvido, a gente não usa nada. Certo. Então, do lado de fora, a gente pode, se preciso, pode usar o cotonete, mas o ideal é que nem use. Você pode limpar com a sua toalha habitual, delicadinho, um paninho mais delicado. Sempre de forma delicada, fralda, né? Ou um papelzinho mais delicadinho, essa parte externa do ouvido. Dentro do ouvido, você não precisa colocar nada. Porque como a gente já brincou, o ouvido é autolimpante. Então, ele produz essa cerinha de dentro para fora. Quando ela estiver do ladinho de fora, você tira. Agora, o que não é interessante é ficar com um acúmulo de cera. Então, para a gente saber disso, precisa passar por um médico, por um otorrinolaringologista, para a gente olhar, examinar realmente se tiver acúmulo, um excesso de cera, aí a gente pode limpar. Mas na sua prática habitual, na sua higiene diária, só do ladinho de fora mesmo. Perfeito. Que bom, né? Que entrevista maravilhosa, gente. Que entrevista esclarecedora. Eu conversei com a otorrinolaringologista doutora Maria Dantas Godoy sobre a higienização dos ouvidos. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Obrigado por atender a nossa produção e até a próxima. Muito obrigado mesmo, hein? Eu que agradeço muito, viu? Agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. Que é uma bom. grande alegria. E tenho rede social, sim. DRA.mariadantasgodoy. Vai ser um prazer atendê-los lá, estar por lá. E tenho também o meu site, www.dramariadantas.com.br. Obrigada pelo convite, espero ter ajudado, estou à disposição. Um grande beijo a todos. Excelente entrevista, doutora. Excelente entrevista. E os nossos ouvintes com certeza vão chamá-la lá na rede social, né? Bom, lembrando que quem ficou interessado, quer ouvir de novo ou ouviu só uma parte, essa entrevista vai ficar disponível logo nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e futuramente em formato de podcast nas principais plataformas digitais.